Olá, Deus abençoe sua vida. Nós estamos no último livro da Bíblia. Hoje vamos ler o capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse. Capítulo 4, o tema dele é o trono de Deus. E aqui, o trono de Deus é a sala de comando do universo. O que temos aqui no capítulo 4 é a primeira visão do Cristo da glória no meio da sua igreja. Então, depois da primeira visão do Cristo exaltado, que cuida da sua igreja, que protege a sua igreja, e começa a revelação aqui agora das coisas que acontecerá depois dessas coisas. Essa é a expressão de João. Então, Cristo, primeiro, ele se revelou como aquele que conhece a sua noiva, a igreja no íntimo, não esconde os acertos nem os erros dela, né? Ele conhece as virtudes, a fraqueza. Agora, a visão segue. E no capítulo 4, será um momento de grandes tensões, que a noiva, a igreja, enfrentará até a segunda vinda do noivo. Então, a mensagem central do livro de Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está no trono do universo. Deus não perdeu o controle. Então, antes do mundo perseguir a igreja, vai haver a abertura dos 7 selos. E Deus vai visitar o mundo com juízo parcial. Aí são as 7 trombetas, nós vamos chegar lá. E o seu juízo final, que é as 7 taças. Isso é revelado a João, que Deus está entronizado e governando o universo. Ele não perdeu o controle. O capítulo 4, ele vai falar também do destino da noiva. O destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus, noiva, a igreja, não? Ok? Então vamos lá, ó, aqui, ó. Esse capítulo 4, nós vamos perceber aqui que uma porta foi aberta no céu. Olha, depois dessas coisas eu olhei, diante de mim estava uma porta aberta nos céus. Então, uma porta aberta nos céus. Isso quer dizer o quê? Foi dado a João, né, o conhecimento do futuro. E isso não é alcançado através de arte mágica, de leitura, não. Só é possível conhecer por meio de uma revelação de Deus. Então, entenda, é como se o futuro ele está encoberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu para que João veja. Então, o céu aberto, ele não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento para João do que está para acontecer. E João vai contemplar o trono de Deus e o drama da história que nós vamos vendo aqui. Né? Ele vai dizer que, aqui, identificar a voz como uma voz de trombeta. Então, Jesus se revela aqui a ele da mesma forma que no início do Apocalipse, no início desse livro, ele já vem se apresentando. Então, agora João, ele vai precisar subir, né, aos céus, e ele não muda apenas de posição. Antes ele está na terra, agora é um chamado, suba aqui, né? Mas de lugar. Como assim? Agora não se trata mais de vislumbrar o presente, mas o futuro, e o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus, né? Texto, aqui o capítulo 4, Deus vai dizer: sobe aqui que te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então entenda bem, nós não precisamos temer, não precisamos. Tudo que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. Então, a causa está no céu, o efeito se verifica sobre a terra, né? E aí João vai dizer que imediatamente ele se viu lá. Então, João viu um trono no céu, verso 12. Trono, aqui em Apocalipse, é lugar de honra, de autoridade, de julgamento. Então, quem está no trono é aquele que julga. Das 67 passagens do Novo Testamento sobre trono, 47 delas estão no livro de Apocalipse. E 12 vezes só nesse capítulo 4 que você está lendo. Então, o trono é o verdadeiro centro do universo. Quem está no trono está regendo toda a história. João viu
né, o glorioso Deus assentado no trono. Se o trono é o lugar de governo, quem está assentado nele está governando a terra. Né? O que João vai descrever não descreve, não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, o seu esplendor, porque ele não tem como João descrever Deus. É impossível, ok? Então essa descrição é o fulgor de Deus. Né? É interessante que ele fala aqui também no capítulo 4 da descrição das características do trono de Deus. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia, no verso 3. Né? O trono de Deus é um trono de juízo, no verso 5. O trono de Deus é um trono de santidade e transparência, no verso 6. Né? E quando você lê o capítulo 4, você vê também a igreja glorificada participando do reinado e do julgamento do mundo. Olha o verso 4 aqui, deixa eu ler para você. Verso 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de brancos e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, 24 tronos, esses tronos ao redor e não no centro. Né? Deus está no alto e sublime trono e ele reina sobre todos os tronos. Assentado neles, 24 anciões, fala de uma posição de autoridade e poder. Né? E aí nós vamos entender que a igreja tem a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, 2, lá em Mateus 19, 27 e 29, isso fica muito claro que nós participaremos, entendeu? Lembrando que eu e você fomos constituídos reino e sacerdote, Apocalipse no capítulo 1, verso 6. Né? Lembrando que os sacerdotes estavam divididos em 24 turnos, por isso aqui 24 anciões. Né? As pessoas me perguntam muito, pastor, aqui na Terra nós temos muitas igrejas? Sim, só que lá no céu nós seremos uma igreja apenas. Capítulo 4 é um capítulo muito interessante, mas vamos pular para o capítulo 5. A dificuldade aqui é não estender muito, né? Dá vontade de ficar falando. O capítulo 5 mostra para onde caminha a história. Então toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus. Não? Então a história está nas mãos de Deus e no controle de Deus. A história vai terminar como Deus decidiu. Não? Então a história ela tem sentido. Se a história tem sentido, a minha vida, a sua vida tem sentido. Então eu e você não caminhamos por acaso. Não. Alguém escreveu a nossa história. O salmista vai dizer, todos os nossos dias foram escritos. Então Deus tem na sua mão direita um livro. Ele tem um plano para cada criatura. Deus escreveu o livro da história antes dele acontecer. Como o salmista diz, Deus escreveu os meus dias antes que cada um deles existisse. Então, toda a história da humanidade, e é isso aqui no capítulo 5 que eu quero te mostrar, está nas mãos de Deus. Então, não importa a fúria de Satanás, a agitação do mundo, a história sempre estará na mão de Deus. Né? O que nós vemos aqui no capítulo 5? Né? Que o digno procurado, ninguém tem a capacidade de desvendar nem de conduzir a história na sua consumação. O livro aqui está selado com 7 selos. 7 fala de número completo, totalmente selado. Ou seja, a história sem Deus é um livro lacrado. Não tem como acessar. Só Deus pode dar sentido à história e à minha vida. E ninguém foi achado digno de abrir o livro. Entenda, nem no céu, então quer dizer que nem Miguel, Gabriel, Serafim, Querubim, anjos, os remidos, nenhum dos grandes homens de Deus que estão lá, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, não, ninguém. Nem na terra, nenhum homem, nem debaixo da terra. Ou seja, aqui nós vemos que a impotência humana para desvendar o futuro. E a pergunta é, quem abrirá? Ninguém podia abrir o livro. E é isso que gera a decepção e o choro. A crise de João é a crise da impotência de todos nós, até que foi encontrado a solução. Alguém digno de abrir o livro. E a
A fala é: não chores, não chores. Por que não chores? Porque tem alguém que é a solução para a história. E quem é a solução para a história? Jesus. Ele venceu para abrir o livro. O livro da história está nas mãos de Jesus. Porque ele venceu, ele abrirá o livro. Ele é o cordeiro que foi morto. Então nós vemos aqui, ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo. Sua posição, ele está de pé. Isso fala de ação, de poder. Seu lugar no meio do trono, autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da vida. E aí, para a gente terminar o capítulo 5, quais as implicações de Jesus estar com o livro da história na mão? Isso nos leva a orar confiadamente. Ou seja, acerca do destino das pessoas. Porque quem tem um controle é Deus. Isso deve nos levar à evangelização. Por quê? Porque o controle da história está na mão de Deus. O verso 9, eu tenho que ler o verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, meu irmão, o livro foi aberto porque ele é digno de abrir. Vamos para o capítulo 6. Aqui é a abertura dos 7 selos. Né? Os 5 primeiros capítulos de Apocalipse apresentam Cristo na sua glória, no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando, corajando a sua igreja. As 7 cartas revelam o que as igrejas apresentam aos olhos dos homens e o que elas de fato são aos olhos de Cristo. Capítulo 4 e 5, nós vimos aqui o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor sendo igualmente glorificado. Agora nós entramos aqui no momento dos 7 selos. Os 7 selos vão descrever o movimento que caracterizarão a era ou dispersação inteira, desde a ascensão até o regresso de Jesus, até a sua segunda volta. Então, o capítulo 6 é como um texto paralelo de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Então, o que está descrito ali no Evangelho sobre o final é o que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Alguns fatos aqui importantes. Quem está sentado no trono é o Cordeiro. E eles são adorados por todo o universo, ok? Então a história não está à deriva. Deus reina, ele está sobre o trono. Ele tem o livro, ele tem o controle. É ele que abre os selos. Então dele emana todo o poder, o acontecimento. O Cordeiro que é Cristo, governa. O que nós vamos ver aqui, eventos do juízo, não acontecem sem o conhecimento, sem a permissão, sem o seu controle. Não é? Verso 1 ao 8, né? Nós vamos ver aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, que é uma figura de Cristo vencedor, né? Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, então nós temos o cavalo branco, essa visão de Cristo, né? O Cristo vencedor, né? Verso 1 ao 3, ó, observe quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venho, olhei, e de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, essa palavra, determinado a vencer. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, é uma figura da perseguição religiosa, da guerra. Verso 4. Então, esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Não é uma perseguição momentânea, mas toda a perseguição da igreja em toda a história. Nós temos o cavalo preto, que é uma figura da pobreza, da escassez, da fome. Esse cavalo representa fome, pobreza, opressão, exploração. Ok? Nós vamos ver que essa pobreza não atinge todos, ok? E aí vamos ver isso de forma muito clara, que ela não atinge todos. Temos o cavalo amarelo, que é uma figura da morte. A figura da morte e do inferno, elas são apresentadas aqui numa única figura. Ou seja, o Hades sempre vem atrás da morte. A morte
derruba e o Hades recolhe os mortos. Então, a morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do corpo. Então, a morte ela vai usar aqui 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas: a espada, a fome, a pestilência, a mortandade, né? E as bestas feras da terra. Né? Vamos ver aqui o 5º selo, né? Verso 9 e 11. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Então, o 5º selo aqui é o clamor do céu. As almas que morreram pela sua fé estão nos céus. Então, aqueles que morreram pela sua fé, não negaram, né? E aí nós vamos ver que Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhe poder para morrerem por causa da palavra, né? Vamos aqui terminar o capítulo 5. Vamos lá. Verso 12 ao verso 17, terminando, o clamor sobre a terra. E aí é o momento que o juízo chegou. Então, o juízo chegou, quer dizer que as portas da graça estão fechadas. Se o juízo chegou, agora é o dia da ira do Cordeiro. Então, o 6º selo introduz o dia do juízo. E esse dia vai ser um dia de medo, de terror, de espanto, de consternação. Ou seja, o juízo chegou. O juízo chegou, e se chegou, os homens estão profundamente desesperados. Verso 15 e 17, nós vemos isso. E não tem como buscar esconderijo, não tem onde esconder. Só tem que realmente fugir da presença da ira do Cordeiro. Vamos lá. Deus abençoe sua vida. 3 capítulos de Apocalipse. Falar com você é um desafio. Tentar falar em tão pouco tempo. Mas no final, no último dia, eu tenho uma surpresa para você que vai ajudar você a ter mais compreensão da palavra de Deus. Eu te aguardo aqui amanhã para lermos mais 3 capítulos de Apocalipse. Deus te abençoe.